Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre seleção brasileira, né? A minha visão sobre o que foi nesses dois jogos de data FIFA, o que a gente viu e deixou de ver, né, com a nossa seleção brasileira e qual é a minha percepção para o futuro dessa seleção na questão, numa visão de torcedor. Não estou aqui para dizer que eu sou melhor que ninguém, nem nada disso. É uma visão de torcedor que no fim das contas é a gente que faz essa seleção ser tão conhecida mundo afora. Tem os jogadores, os títulos também, mas eu digo mais de ter orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira. Bem, e pensando nisso, é, a minha visão, e também eu acho que da maioria, é que esses dois jogos não teve nenhum tipo de aproveitamento. A única coisa que eu acho que realmente vale a pena é que o Rodrigo, ele precisa ser titular nessa seleção e é um dos únicos que ainda praticam futebol fora da curva comparado com o que acontece entre os outros jogadores. E também pensando nisso, me choca um pouco saber como o Vinícius Júnior. E também pensando nisso, também me choca saber um pouco de como o Vinícius Júnior ele tá longe de ser quem a gente esperava que ele ia ser na seleção brasileira. Alguns jogos muito abaixo. O único jogo que ele jogou realmente de verdade, na minha percepção, foi o jogo contra o Paraguai e todo mundo acha isso também. Foi um excelente jogo, não o jogo que aconteceu na data FIFA agora, mas sim o jogo da Copa América. Então, são coisas que vão acontecendo na seleção que acaba deixando bastante explícito o quanto a gente ainda precisa melhorar em questão de grupo. E eu acho que a primeira mudança que precisa ser feita na seleção brasileira é a mudança do técnico. Não estou aqui para dizer que o Dorival Júnior ele é um péssimo técnico, muito pelo contrário, ele é um excelente técnico. Os títulos estão aí para comprovar isso. Eu sou santista e por conta disso eu já vi ele treinando o Santos. Um dos melhores Santos que eu já vi foi justamente o Dorival Júnior treinando o Santos. Mas a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que na seleção brasileira, eu acho que pelo que o Dorival é como treinador e como ele treina os jogadores no tático dele em si, não vai acontecer. Muitas das vezes eu venho falando que, na minha visão, quando o Diniz pegasse um time e que tivesse jogadores diferenciados, seria muito mais fácil de entender a lógica de jogo dele, mas não aconteceu também a mesma coisa. Tudo ficou meio embaraçoso, parecia que ele não sabia o que queria muito fazer. E parece que está acontecendo a mesma coisa agora com a seleção brasileira. O Dorival Júnior até tenta implementar o que ele gosta como um tático em si, em escalação. Eu acho que a perca do Pedro foi sentida demais pelo que o Dorival Júnior pensava para essa data FIFA. Então ele teve que improvisar uma coisa que na cabeça dele provavelmente já estaria formado o grupo em si, na convocação com certeza ele já deve ter pensado nisso. Então, infelizmente, por conta da lesão do Pedro, a gente acabou vendo que o Dorival ele acaba sendo um técnico de um tático só. Ele não acaba improvisando, não acaba melhorando uma coisa que não está sendo bem executada. Então, por conta disso, muitas das vezes, o que vem acontecendo não só na Copa América, mas agora mostra que o Dorival Júnior talvez não esteja preparado ou apto para treinar a seleção brasileira. E eu imagino o quanto deva ser difícil, porque uma coisa é tu ser um treinador de um clube, em que você está ali praticamente o ano todo com os jogadores, conhece os jogadores, pode até ver alguma coisa que você não consegue ver em uma semana de treino. Imagino que o tempo seja curto para que o Dorival pense e aplique o que ele acha de tático e futebol. E por conta disso, muitas das vezes não acabou dando certo. Na Copa América ele teve um pouco mais de tempo. E também um outro ponto. O tempo que ele teve na Copa América, a gente não conseguiu ver muita diferença. Então, demonstra que talvez o Dorival ele não saiba manejar
com os jogadores que tem. Ele não saiba formar um time vencedor. E aí uma coisa que eu venho é, ressaltar, logo no início, quando ele é apresentado pela CBF. Ele vem e ele fala que precisamos voltar a jogar um futebol bonito. A seleção brasileira precisa jogar um futebol que atrai os seus torcedores, atraia de novo a confiança do Brasil. E infelizmente ele não conseguiu implementar isso. Nos dois primeiros jogos eu acho até que foi muito importante, mas acaba sendo também aquela reviravolta do elenco em si quando troca de técnico, que aí é uma outra forma de jogar, eles até conseguem jogar diferente. O jogo contra a Inglaterra realmente foi um jogo que eu acho, dentre todos, o melhor que a seleção do Dorival entregou. Contra a Espanha também, mas teve vários erros técnicos da seleção brasileira, da seleção da Espanha, erros de arbitragem, então ficou um jogo bonito, mas por não mostrar muito o que realmente a gente tinha de força. E justamente quando vem as datas FIFA, vem a Copa América, vem os outros jogos, parece que tudo foi por água abaixo. Tudo deixou de ser o que realmente a gente queria. E eu acho que, na minha opinião, o Dorival, dentre todos, ele precisa de um 9 com as características do Pedro. E, infelizmente, o único 9 que a gente tem hoje, assim, à disposição, é o Pedro. Até me chama a atenção que o Dorival ele chama o João Pedro. Ele até entra bem no jogo contra o Paraguai, mas pelo que eu acho que o Dorival quer fazer, assim como o Tite faz no Flamengo, que eu também acho que não é um bom trabalho do Tite no Flamengo, acaba sendo isso. Depender muito de um só jogador. E bem, uma equipe em si, em toda, precisa trabalhar em forma de harmonia, né? Todos os jogadores têm que se entender. Eu entendo também que alguns jogadores são fora da curva e que vão chamar mais a responsabilidade que outros, mas também a gente precisa entender que para uma seleção como essa, você precisa não só entender quem vai entrar, mas também quem vai sair. Também uma coisa que eu vinha ressaltado logo na escalação da convocação, não chamar o Rafinha. Luiz Henrique até joga bem em alguns jogos em si, mas eu acho que uma seleção funcionaria melhor com o Rafinha ali. E uma coisa que eu acho também que a seleção da CBF, no caso, errou, foi de ter chamado o Dorival. O Dorival, ele mereceu estar na seleção um dia. Eu acho até que quando ele sai do Flamengo, ele tinha muito mais chance de entrar na seleção do que quando estava no São Paulo. Eu acredito que foi épocas totalmente diferentes, não lembro bem agora, eu acho que foi 2022 que o Dorival treinou o Flamengo, que depois ele foi demitido. Teve aquela decaída no final da temporada e em si, e ali ele já estava sendo cogitado a ser técnico da seleção, mas não acabou acontecendo. Por conta disso, ele foi para São Paulo, tudo, ganhou a Copa do Brasil lá também. Meus parabéns pro Dorival, mas acabou ficando só nisso. Que eu digo, eu acho que o técnico ideal, se fosse para pegar um que treinasse aqui no brasileiro, ou seria o Abel, ou então seria um cara que já treinou aqui, que é o Jorge Jesus. Mas, por conta de ser de outra nacionalidade, eu acho que a história do Ancelotti não era verdade. Fique bem claro aqui. Eu acho que sempre a CBF buscou contratar um técnico brasileiro. Não entendo muito o porquê, mas eu acho que é mais por conta de nacionalidade, essas coisas em si. E no jogo contra o Paraguai, um outro ponto também, o Endrick, na minha opinião, eu acho que ele não está preparado para enfrentar jogadores que fazem de tudo para ele não trabalhar a forma de como ele joga ali na central, que é os dribles, é a força de chute, essas coisas. A gente viu contra o jogo com o Uruguai como é que foi, e contra o Paraguai também foi a mesma coisa, o Endrick não conseguiu jogar. E eu acho que vai acontecer muito assim quando ele for também para a Europa. Vai ter
zagas que vão saber como o Endrick joga, e o Endrick vai ter que brilhar um pouco mais para ele mostrar realmente quem ele é. E também eu acho que acaba sendo muito cedo para a gente estar insistindo tanto no Endrick agora. O Endrick não é a nossa salvação, muito pelo contrário, ele só está ali para participar junto ao grupo. Não existe nenhum jogador que acaba sendo nossa salvação. Eu acho que o que falta é um técnico que entenda isso e mostre realmente o que a seleção deve fazer nos seus jogos que vão ter daqui em diante. Pelo que eu sei aqui, parece que a seleção está em quinto lugar nas eliminatórias. Ainda tem alguns jogos em si, mas se continuar dessa forma, a seleção vai se classificar. Eu acho que fica muito difícil dela não se classificar, mas pelas palavras que o Dorival fala, que a seleção vai disputar a final da Copa do Mundo, essas coisas, isso acaba sendo um pouco arriscado em si, comparado com o que a seleção vem entregando no campo, né? Então, essa é a minha visão geral da seleção brasileira. Ficou um pouco embaraçoso, são muitas coisas para falar, mas eu não queria estender muito o vídeo. Então, deixe a sua opinião abaixo, o que você acha da seleção, quem você acha que seria o técnico ideal para treinar esse grupo em si. E é isso, tamo junto, até mais. Tchau.